Vamos lá. Hoje a gente vai dar continuidade na nossa conversa sobre purificação do ciclo de ação. Tomara que a Maite consiga entrar. Do ciclo de ação. Bom, vou colocar o slide aqui, tá? Ah, a Maite entrou. Vou ver se deu certo. Só antes de a gente... Ah lá, acho que agora tá. Tá ouvindo, Maite? Boa noite, pessoal. Agora tô ouvindo você. Tá ouvindo aí? Maite? Maitê, tá ouvindo? Não estou ouvindo. Ai, que pena. Mas é engraçado porque a gente tá ouvindo você. Normal. Saiu de novo. Então vamos lá, eu vou colocar o slide e a gente vai acompanhando, como sempre, depois faz uma parada se for necessário. Bom, o que a gente está vendo, né? A gente está vendo o ciclo da ação. Vou voltar aqui, ó. Captação, conexão, absorção, canalização e ação. Captação pelos 5 sentidos, conexão que a gente vai ver hoje, é a atenção. Agora tem um barulho lá fora, né? Se eu não me conectar ao barulho, eu não absorvo essa informação. Quando eu absorvo, ela transforma em emoções, em sentimentos. E a canalização é quando vai ser distribuído para os seus devidos órgãos. Se você pegar, por exemplo, a hipófise, né? Ela tem a função de mandar informações de metabolismo, ela vai mandar informação, vai gerar lá no final adrenalina, na suprarrenal, e essa canalização, percebe? Essa distribuição da ação em si, na parte física. E isso no final gera uma ação. Então a gente viu a primeira parte, que é a captação, como trabalhar esse aspecto dos 5 sentidos e como purificar. Então a gente viu a limpeza física, os crios, o controle, o recolhimento chamado pratyahara, as associações, as escolhas e a limpeza mental. A gente falou um pouco de egoísmo, autocondenação, inveja, ressentimento. Agora, hoje, a gente vai falar sobre a atenção, a conexão, capacidade de observação. Então, que é muito ligado a foco, que significa foco. Porque, um exemplo fácil, né? Agora, você está agora, com certeza existem uma gama de aspectos visuais periféricos, existem sons, né, que estão vindo de diversos lugares, existem diversas informações que estão chegando através dos sentidos, mas algumas elas vão estar sendo conectadas, né? Então, se alguém agora começar a gritar do lado aí, né, a atenção que você está dando para o que eu estou falando passa para o grito e aí existe uma conexão com o grito, desconecta com aquilo que eu estou falando. Então não existe a absorção, que é o passo seguinte da ação, porque não houve conexão. Mas tem um aspecto de que essas informações, elas de certa forma estão entrando, né? Então elas entram, elas vão servir de influência nas ações, porque vão estar em camadas mais profundas, subconsciente, inconsciente, elas vão existir, mas não vão estar no nosso acesso. Esse é um dos grandes pontos da meditação, dar acesso a essas informações que estão em níveis mais profundos. Então, o foco significa eu conseguir manter essa atenção, essa conexão com o objeto no qual eu tô em contato. Se eu mantiver esse foco constante, isso é chamado de concentração, eu chamo de dharana. Se eu mantiver esse foco constante de concentração, isso é chamado de meditação, né? Então, quais são os ciclos, quais são as ações que a gente pode fazer para aumentar o nível de conexão? Primeiro, diminuir o nível de informação. Isso está ligado lá ao nosso contato, primeiro, né, que é chamado de o primeiro impacto que a gente tem, fugiu a captação. Então, a captação, diminuindo o volume de informações, eu aumento a minha capacidade de foco, de concentração. O que me ajuda profundamente na capacidade de controle desses fluxos, dos vritis, né, desses movimentos mentais?
a respiração. A respiração é o único sistema autônomo que a gente pode controlar, né? Nenhum outro. Através da respiração eu controlo todos os outros. Então, assim, a importância da respiração consciente é um dos aspectos mais importantes mesmo da prática do yoga, tanto que é o refino, né? Depois do asana. É tido que se você conseguir ficar, né, umas escrituras falam isso, se você fica 3 horas dominando um asana, basicamente, se você conseguir ficar 3 horas sentado sem seu corpo te atrapalhar, você tem a capacidade de pranayama. Quer dizer o quê? O seu corpo não atrapalha mais, então agora eu vou entrar no refino de controlar as minhas emoções, a minha mente. O conjunto de técnicas, né, respiratórias, qualquer uma delas, elas vão trabalhar esse domínio do nosso sistema de uma forma geral. Eu consigo diminuir o ritmo cardíaco, eu consigo ativar o sistema parasimpático, eu consigo diversos sistemas autônomos do funcionamento do nosso corpo, ele pode ser controlado se eu conseguir controlar a respiração. A mente ela é dominada pela respiração. Então, o pranayama ele é o ponto fundamental das práticas. A última prática do ano, espero que todo mundo faça ao vivo, para ser uma prática de... Pelo menos a gente vai ter confraternização, mas encontrar todo mundo nessa prática. Na quinta-feira, a prática de Hatha Yoga vai ser uma prática que eu fiz como a prática completa para mim, né, na minha visão, no meu tempo de prática do yoga. Então vai ter Kriya, depois Yogasanas, Surya, Yogasanas, Pranayama, série de Pranayamas, meditação. Os pranayamas principais, o que eu coloquei nessa prática, né? Como se fosse um sadhana, né? Até inclusive a prática do Kundalini, da última semana que vem antes do recesso, vai ser sadhana, vão ser práticas completas, né? Para que a gente entre nos recessos de Natal e Réveillon fazendo as práticas completas, né? Eu espero que assim, dia 25 de manhã, saindo do Natal, dia 24, 25, 5 horas da manhã, sadhana, prática completa de yoga. A gente não perdeu o ritmo, está em 2021 totalmente pronto para o ano que nos espera. E eu estou falando isso porque eu vou colocar vários, como a gente fez na sexta-feira, quem fez, quem não fez, faça, porque é uma prática bem legal. Vários pranayamas principais, uma sequência de pranayama que leva a mente a um estado... essa é a experiência. Num dos documentários que eu falei, que eu fiquei vendo esse fim de semana, que é sobre o budismo, o yoga tibetano, né, falavam muito sobre qual é a diferença de um monge e do yogi, né? Dentro da tradição tibetana especificamente, estava se falando os yogis tibetanos que vão para os retiros, para as cavernas, ficam meses meditando, e os monges. Qual a diferença? Que o yogi ele é a prática, né? O yogi ele pratica, ele traz o aspecto prático de tudo que a gente está falando. Então isso ficou bem interessante quando ele falou isso, que realmente né? A Kundalini Yoga, que o yoga o Hatha Yoga, tudo isso é um aspecto bem tântrico da tradição, que é experiência, é prática, não é concepção mental, é fazer a prática e a prática traz a experiência. E isso é o pranayama. O pranayama é esse trabalho, esse treino aí, né, para chegar numa capacidade mental de foco, concentração, conseguir me conectar. Até Dalai Lama fez uma fala muito interessante, que ele falou assim, os yogis têm a capacidade de, mesmo no dia a dia, na rua, né, no ambiente mais conturbado, manter a capacidade de foco, né? E ele falou assim, não é o meu caso, né? Dalai Lama falando isso, não é o meu caso, que minha mente fica totalmente dispersa, mas os yogis conseguem. É isso, né? A prática do yoga é para levar a mente a um estado de concentração. O que é o bom disso, né? Por que isso purifica a ação? Porque eu escolho, né? Eu fico focado. Eu não estou pensando em 10 coisas ao mesmo tempo, eu não estou confuso, eu não estou com várias informações, é uma, né? Ekagrata. Ekagrata no yoga significa sem segundo, não tem dois, é um só, é manter a mente focada naquilo, né? Isso é o princípio de meditação, né? De manter a mente estável. Então, pode estar caindo muito. Quando eu fui fazer a pós, estava um amigo conversando, um colega que fez comigo, e o Naradev tinha onde eu fiz, né? Tinha um salão em cima, e ao lado do salão estava tendo uma construção. E aí, num dos dias, que era uma meditação lá, não lembro qual, mas a construção, que nem hoje na live o cachorro latindo, enfim, tira a capacidade de concentração. E aí estava essa discussão, né?
ambiente para meditação, você vai para a montanha, que é muito comum, né? O yoga se afasta para meditação e tal. E o grande ponto é esse, né? Quando você adquire a capacidade de foco, concentração, independente do ambiente que você esteja. Até o meu professor brincou, né? Você vai para a cachoeira, fadas, duendes, tudo lindo, maravilhoso. O grande lance é o prana do ônibus, né? Quando você está no meio do ônibus e consegue entrar no estado meditativo independente do seu entorno. Essa é a busca, né? De você conseguir manter a equanimidade mental independente do estado externo, né? Que vai começar em Pratyahara e vai terminar em meditação. O que ajuda, então? Pranayama é a prática, o refino da prática do yoga. Não esqueçam disso. O pranayama é o estado que os asanas levam, né? Segundo ponto, as técnicas meditativas, principalmente japa. Por quê? Japa significa repetição, né? Japa mala significa conta, repetir com as contas, né? Que seria o terço, né? Quase é a mesma coisa que o terço. Por quê? Porque a repetição traz um nível de concentração, né? E é interessante fazer essa colocação que eu vou falar, porque ela tira um pouco o misticismo. Se você estiver fazendo tricô, você entra no estado meditativo. Por que é melhor mantra que tricô? Porque o mantra tem uma vibração específica que vai elevar você a um estado mental mais sutil. O tricô não tem essa frequência que vai te ajudar. Então, o japa é melhor que tricô, porque o japa ele tem associado à repetição uma frequência que te eleva, né? O tricô só tem a repetição, o que é útil também. Então, na medida que você pegar alguma coisa e repetir aquilo várias vezes, ela vai levar você ao estado de concentração. Então, isso ocorre, por exemplo, no esporte, quando sua mente fica focada num movimento, e aí você para tudo e só acontece aquilo, você entra em um estado profundo de concentração. E aí eleva muito a capacidade mental. Por isso as pessoas desenvolvem ações que nunca desenvolveriam em um determinado momento, aquelas coisas de filme Hollywood, né? Que o cara entra num estado tão profundo de competitividade, tal que a mente dele entra num estado profundo de concentração e ele alcança resultados absolutamente extraordinários, né? Porque ele não está mais dispersa a mente, né? A mente não está usando energia para pensar 10 coisas, tá? É uma só, é foco. Então, uma das técnicas mais legais para purificar esse ponto, né? A gente está aprendendo ponto a ponto. Captação, a gente falou bastante sobre captação, agora a gente está falando conexão. O que fazer para manter a atenção em conexão? Então, pranayama e técnicas meditativas, prioritariamente japa, com mantra. É muito difícil você manter o silêncio mental através de respiração ou o silêncio em si. No mundo de hoje, e a mente de hoje, que ela foi construída com o volume de informação, a gente tem isso. Quem puder, assiste esse documentário que é bem bacana. Ramana Maharishi, ele é um monista, mas é muito legal. É engraçado porque ele é monista, né? Ele é impersonalista, né? Essa visão impersonal de Deus, não existir uma personalidade de Deus. Mas tem um cara que ele viveu na década de 40, 45, durante a guerra. E ele não costumava ficar falando muito, mas teve um que chegou na guerra, no período da guerra, perguntou para ele, né? Por que, né, Hitler, com essa loucura toda que ele estava fazendo, né, no Holocausto, né, o que aconteceria, né? Qual é a percepção dele, né, da visão de Hitler e toda essa loucura da guerra? E aí ele virou e falou assim: é, é, o Criador nunca vai deixar a criatura, vai sempre cuidar da criatura. É interessante porque mesmo uma visão impersonalista tem essa visão de que existe um sistema funcional, né? Um universo que vai cuidar, tudo vai dar, tudo tá tudo certo no final, né? Não tem nada errado. Tudo vai acontecer dentro da harmonia universal, né? Então, essa visão é alcançada na medida da quietude, né? O silêncio mental vai fazer a sincronia. É muito bonito entender isso, tá? O silêncio mental que ele vai ser adquirido com essas técnicas. Então, como é difícil, faz a repetição, eleva a frequência através de uma repetição do mantra, né, que é o princípio da meditação do japa, e aí isso vai elevando, vai trabalhando, né, vai treinando a sua mente até ela ir conseguindo alcançar um natural silêncio, né? E esse silêncio mental é que vai levar a essa sincronia. O ano que vem eu estou para comprar um livro que vai te ajudar também na base, mas vou me dedicar essas últimas semanas aí do ano estudando muito, que eu quero entrar o ano que vem para a gente se aprofundar
na intuição, nesse aspecto de desenvolvimento intuitivo, né? A gente fez uma base bem bacana esse ano, né, fazendo vários estudos, e eu acho que é o ponto da gente começar a entender o desenvolvimento dessa capacidade de sincronia. O silêncio mental leva a uma capacidade de sincronia com o universo. Quando eu entro em sincronia com o universo, tudo está certo. E aí, não é papo de coach, de que o segredo, não, mas é uma visão de que quando a mente para de flutuar e você começa a sincronizar com a natureza em si, a percepção de que tudo está certo é clara, porque tudo está certo, porque não tem nada errado. O que está errado? A minha não compreensão do fluxo no qual eu estou envolvido. A experiência é perdida quando eu desconecto, né? Essa desconexão pelo esse movimento mental, eu perco a minha existência, jogo fora a minha existência. E é muito rara a existência humana para ser jogado fora com barulho, né? Com atormentações mentais. Então, esse trabalho de busca do silêncio é o ponto que deve ser feito. E o que é o resultado do silêncio? Intuição. Então, estudar muito, a gente vai tentar se aprofundar muito nessa capacidade de desenvolvimento intuitivo, porque na hora que a gente conseguir entrar nesse campo de se utilizar dessa qualidade humana que é a intuição, a vida muda completamente, né? Muitas dessas percepções errôneas que a gente desenvolve da vida, desses julgamentos que são feitos, eles vão se esvair com o simples fato de conectar. Um ponto que foi falado, acho que no encontro passado ou retrasado, se não me engano, que é muito lindo e é muito importante de absorver isso aí. A gente está falando de absorção, né? De atenção, conexão que leva à absorção. Primeiro eu preciso de atenção, né? Primeiro eu preciso me conectar, e é isso que a gente está falando agora, para depois isso, de certa forma, absorver. Quando absorver, isso vai ser distribuído de forma equânime, estável durante o corpo, e a minha ação vai ser correspondente a esse sistema, que a gente está se debruçando sobre ele. Mas o ponto, né, que a gente deve cuidar muito nessa absorção, eu até acabei de falando uma coisa, bom, depois eu me lembro, mas vamos voltar ao silêncio. O silêncio, ele tem 3 dimensões. Eu vou fazer uma pequena pausa aqui, se alguém quiser fazer alguma pergunta, os sistemas são bem interessantes, de repente alguém quer fazer alguma colocação, fique à vontade, gente. Oi, Danilo, tudo bem? Eu entrei Tudo bem. atrasada, mas Tudo bem. entrei. Seguinte, eu tenho uma dúvida. Você estava falando dessa parte de concentração e tudo, e eu fui pensando, a questão da consciência. Quando você foca, mas você ainda está consciente, certo? Você vai silenciando, porque os sentidos, a gente tenta captar tudo o tempo todo, né? E quando você entra no estado meditativo, você silencia um pouco os sentidos, mas você está consciente. Tem como, dentro do estado meditativo, você chegar a um nível de inconsciência? Então, você colocou uma coisa bem interessante, é bem bacana essa pergunta para ficar bem clara essa questão. O que se busca na meditação, no yoga, em toda essa estrutura de conhecimento? Consciência. Sempre. O que é consciência? É o estado que está além das flutuações da minha mente. Assim, quando eu olho uma coisa, eu concebo uma ideia daquilo porque minha mente tem informações sobre e eu faço uma ideia. De acordo com o nível de informações, eu vou fazer uma ideia A ou B, que é só uma ideia. Sempre, qualquer coisa que movimente dentro da minha cabeça são flutuações de informações que eu tenho. O que é a ideia do yoga? Diminuir, 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 até conseguir cessar essas flutuações mentais. Por isso, no começo, não sei se você estava, eu falei de Ramana Maharishi. Ele falava assim, eu só falo quando a pessoa não consegue compreender o silêncio. Isso significa o quê? Que a pessoa ela não tem a capacidade de desenvolver essa observação, né, seria da alma, porque ela está presa às estruturas mentais, aos pensamentos. Bom, se a sua pergunta tem como ficar inconsciente? A inconsciência é o que a gente vive. O que a gente faz na vigília agora? A gente está fazendo várias ações condicionadas por um sistema de informação mental que está me levando a fazer coisas dentro das minhas informações, mas eu não consigo gerar uma percepção desse sistema funcionando. Eu não consigo me afastar dele, que é a Kaivalya no Yoga, onde eu consigo observar o sistema sem me envolver com ele.
Quando você faz uma pergunta, qualquer que seja, quando eu faço uma resposta, o que está acontecendo? Existe um volume de informações no qual a gente usa, articula essas informações, e você faz uma pergunta porque você quer entender algo que aquilo lá na frente vai te levar a algum bem-estar, alguma compreensão que te ajude no seu processo egóico, né? Você quer alguma coisa que... Toda essa estrutura mental, ela está funcionando. Independente de a gente querer ou não, está agindo tudo isso sozinha. Então, qual é o momento no qual você se olha de fora e não se envolve com a sua mente? Você observa aquilo que a sua mente está fazendo sem ser ela. Esse é o nível máximo de consciência. A inconsciência seria um estado de coma, né? Você não existe. A consciência plena é quando você consegue observar todos os estados mentais, inclusive o estado de sono sem sonho, que seria um estado de parar a mente, mas com consciência, porque você não... O coma, você não sabe quanto tempo você ficou, você pode voltar a não saber quem você é, você perdeu a consciência. No estado de sono sem sonho, que a gente passa todos os dias, o que acontece? Quando você acorda, imediatamente você sabe quanto tempo você dormiu, sabe quem é, se você está... Porque você estava num estado mental que você não tinha consciência sobre ele. A ideia do yoga é você elevar esse estado de consciência a todos os estados mentais, inclusive no sono sem sonho. Seria como se você, num exemplo mais ou menos, não sei se um exemplo meio bobo, mas seria como se você olhasse você sempre de fora. Você dormindo, você sonhando, você não sonhando, você tendo acesso ao que você está sonhando. Esse seria o estado mais alto de consciência. Se a gente traduzir isso para o dia a dia, para a nossa vigília, seria simplesmente o que a gente não tem, a capacidade de perceber o que a gente está fazendo. Olhar a nossa estrutura de ação fora dela. Então, quando você percebe isso, quando você está agindo, você está falando assim, quem está agindo? Que é aquele princípio que eu falei no começo, né? A ação é errada, nunca a pessoa. Porque no final, a ação está condicionada a um sistema, faz com que eu haja. E aí o Dalai Lama, até numa conversa com o Lama, ele falou isso, né? O Lama falou assim, eu estou com um grande problema, né? Que eu não consigo... falou, qual é o problema? Eu não consigo manter a não raiva pelos meus inimigos, que era a China, que invadia atrocidades tão atrocidades quanto o Holocausto. Você imagina uma pessoa não sentir raiva daquele que fez atrocidades, estuprou sua família, matou todo mundo, e você não sentir raiva dele. Ele sentindo assim, o meu problema é isso, eu não estou conseguindo manter a minha estabilidade e não sentir raiva pelo meu inimigo. Olha que lindo isso. Porque o que é isso? É você ter uma consciência profunda de que o sistema está levando a ele a fazer aquilo que ele fez e está levando você a ter raiva, mas não é você. Você está fora disso. Você tem consciência plena de tudo que ocorre sem envolvimento emocional e identificação. Tá claro? Nossa. Sim, sim, tá Esse claro. é o grande Sim. ponto que é buscado, a desidentificação com a emoção. O que a gente está vendo desse ciclo de ação é exatamente analisar cada ponto para que a gente consiga trabalhar ponto a ponto para que a gente, no final, se desidentifique desse ciclo. Observe ele. E aí você imagina se chegasse a um ponto, que longe de mim, mas chegasse ao ponto de todas essas informações que estão entrando, gerando todo esse ciclo e saindo, eu simplesmente observasse isso. E aí a minha experiência é um estado meditativo constante. O estado meditativo constante é a mente está em constante processo de desidentificação com todo esse sistema. E aí o que eu vou perceber? Eu me analisando como se eu analisasse um ser de fora, percebe? Consciente, né? Absolutamente consciente. Consciente. Aonde você perde a consciência? Quando existe o ego, o desejo e o apego. Porque se você olhar uma pessoa de fora passando por uma situação muito ruim, difícil, qualquer que seja, o que é consciência? Você olhar aquilo, não tem envolvimento emocional, você tem as atitudes mais objetivas e corretas. Agora, se é um filho seu, você já perdeu a noção completamente. Já tem um envolvimento emocional profundo e quando você vê, você nem sabe mais o que está fazendo, porque perdeu a consciência, a clareza. Imagina que a maior identificação que a gente tem é com a gente mesmo, com o nosso corpo, com a nossa mente. Então a gente fica uma constante existência inconsciente, porque a gente está apegado às emoções, aos sentimentos, às vontades, às ideias. Percebe? Ficou claro, Iris? Ficou, eu não tinha pensado por essa ótica de que a gente passa mais tempo inconsciente do que consciente. Na verdade, a vida nossa quase inteira ela é inconsciente. Por isso que o princípio do yoga é estabelecer uma prática, uma rotina, né, constante, para aquietar e trazer o mínimo de consciência para a nossa vida. E aí, na medida que você vai gerando consciência, observação, você vai se afastando e vai
trabalhando esses níveis de consciência em outros estados mentais. O grande yogi, essa vida do Ramana Maharishi mostra muito isso, e o outro cara falou isso, falou uma coisa bem bacana, porque o que ele fala em si é o que está nas escrituras, não é nada novo. A única grande coisa que ele faz é vivenciar aquilo que ele está falando. Tudo isso que ele está falando, ele é. Essa é a grande diferença dele. Ele está no estado meditativo constante. Tudo isso que ele está colocando como uma possível meta de uma prática, ele é aquilo. Então, é o estado constante de observação externa, sem envolvimento nenhum, nem com o próprio corpo. Nossa. É muito interessante essa pergunta que você fez, né? Porque existe uma ideia de levar a mente no estado meditativo, seria um estado de zerar, né? De Shunya, na verdade, é zerar. A palavra Shunya significa zerar. É você levar um estado de zerar no sentido de apagar uma consciência e ficar no nada, no nirvana, né? Mas a ideia é pelo contrário, é você zerar a mente no sentido funcional, mas manter a consciência clara. O budismo trabalha muito, que chama de bardo, o estado entre a vida e a morte, que é um estado onde você está morrendo e você mantém a consciência. Eles treinam a meditação, a gente até fez uma meditação, uma quarta dessa. Treinar a mente a levar ao estado de quase morte. E aí eles dentro da filosofia deles, eles entendem que quando você estiver morrendo, você mantém a consciência. Então você não simplesmente morre, você passa por todos os estados consciente. Até sair desse corpo. Muito louco isso, né? Esse é o princípio de esse é o princípio de toda essa estrutura védica, né? Védica, ortodoxa ou não, mas de manter-se a clareza, a consciência. Isso é iluminação, né? Manter-se nunca no escuro, sempre com a consciência clara em qualquer dos estados, mesmo dormindo, mesmo acordado, mesmo em qualquer dos estados existenciais. Deu? Ficou claro, Regina? Uhum. Sim. Regina, sim, ficou assim. Nunca ninguém chamou. Não deixa de ser Regina. Mas foi Danilo, bacana essa pergunta sua, pode falar. eu entendi, Elis, e compartilho da sua colocação, porque ele desmistificou o conceito que a gente tem de consciente. Na verdade, é o contrário, né? Deu um nó aqui, mas tudo bem. Eu queria entender, então, eu vou figurar para ficar mais fácil de eu explicar a minha pergunta. Sabe quando Claro. tem um totemzinho do lado da gente em videogame? Eu falo que tem um anjinho do mal aqui falando, não faça isso, né? Esse olhar meio... Só que eu tenho dois olhares. Aí fica um falando, Regina, não faça isso, não se meta, fica quieta. Eu sei que eu tenho que me manter só olhando aquela situação, mas daí, né, o outro é mais forte. Aí quando eu vejo, eu já falei, já meti o pé pelas mãos e falei, por que eu não fiquei com a boca fechada? Então, a minha dúvida, então, quantas consciências, eu não sei se é o melhor termo, para fazer essa pergunta a gente tem? O que mais eu tenho que controlar Então, e entender? Aí é o ponto que eu estava falando no momento do ano que vem, eu me debruçar e tentar o máximo possível da gente estudar o aspecto da intuição. Porque quando a gente está falando de intuição, a gente está falando de algo que está além dos dois anjinhos, do anjinho e do diabinho. Porque o diabinho e o anjinho são duas construções no qual uma vai concorrer com a outra, mas percebe que elas estão dentro de uma estrutura de uma concepção mental. O anjinho nunca vai falar nada que não exista dentro da sua cabeça, assim como o diabinho. Eles vão sempre concorrer por duas ações que podem ser melhores ou piores, mas dentro de uma perspectiva lógica. A intuição, e esse aspecto da consciência em si, ela transcende isso, né? Ela está além dessas concepções mentais, qualquer que seja. Ele é o grande observador, esse é o ponto que se busca, né? Se tornar esse grande observador. E esse grande observador, ele não tem nenhuma, e aí é uma percepção, né, vamos usar a alma como um termo, ela não tem nenhuma percepção de busca para si. Não existe nada no qual eu conceba, isso é melhor ou pior para mim. Isso é ego. Isso é uma constituição mental, qualquer que seja. Na hora que eu transcendo isso, não tenho mais essa busca egóica, onde eu não procuro nada mais para mim, aí eu estou desenvolvendo o aspecto intuitivo da alma. Porque a natureza em si, ela não busca para ela. Não está chovendo porque a nuvem acha melhor ou pior ser para ela. E a árvore não está recebendo a água e fala assim, mas é melhor receber água. Está acontecendo, porque é aí que eu estava colocando essa sincronia com a existência. A existência é em si. E não depende de mim achar que é melhor ou pior. Isso é só concepção mental. Quando eu saio dessa concepção mental, aí eu desenvolvo esse aspecto intuitivo da alma verdadeiramente.
a verdadeira consciência, a consciência que não está concebida por uma ideia mental. Essa é a grande busca de se libertar, porque enquanto eu estou preso no meu corpo, na minha mente, eu estou num sistema prisional, eu estou fechado dentro de um sistema que me conduz e eu quero me libertar dele. Esse é o grande aspecto de divindade. Eu não quero mais nem ser humano, eu quero ser divino. Eu quero me desvincular desse equipamento mental, que é o mais refinado dentro do equipamento que eu tenho, do jeito que eu tenho, é a minha mente. Eu quero me desvincular dela. E aí é uma questão experiencial. Não existe nenhuma forma de se falar. Quando ele fala, eu só falo quando o silêncio não consegue, quando ele não consegue entender, eu entendo, quando o Maharishi falou, ele só fala quando a pessoa não entende o silêncio, porque isso tudo, ele não existe uma concepção mental para explicar um estado que está além da própria concepção mental. Ele só é alcançado dentro da experiência meditativa. Não existe outra forma. Então, se a pessoa não entendeu o silêncio, é necessário falar. É necessário expressar alguma linguagem. Foi isso que ele quis dizer. Porque, na verdade, tudo isso que a gente está falando, ele só vai fazer sentido na medida que existiu uma experiência sobre isso. Uma experiência sobre o aspecto de buscar essa observação. E isso é um treino. Né? Esse é um treino. Não existe outra forma a não ser treinar. Por que é um treino? Porque eu preciso me desvincular dos aspectos alimentares, eu preciso treinar esse aspecto de manter minha mente forte, o meu sistema glandular funcionando, percebe? Porque qualquer uma dessas coisas físicas que desarticularem, eu perco essa capacidade de manter, até o momento que eu consiga realmente me desvincular desse sistema que é chamado de Carvalho. Mas a consciência em si, ela não é mental. Porque se ela é mental, ela está presa no sistema funcional da natureza. A mente pensa sozinha. Essa eu acho que é a frase mais interessante que algum dos yogis, o Yogi Bhajan, se não me engano, falou, ou foi Shivananda. A mente pensa sozinha. Ela tem um sistema funcional dela, sozinha. Não é você. Quando a gente se identifica com isso, a gente acha que é a gente. Isso é chamado de arranca, né? Quando eu acho que eu faço alguma coisa. Deu certo aí, Regina? Consegui explicar mais ou menos? Sim, é que é tudo muito complexo. E, na Porque a verdade, gente... desafiador da gente se olhar. Na verdade, você fica jogando provocações no bom sentido da palavra. Sim, porque um dos pontos mais que são introspectados dentro da nossa cultura é essa ideia de domínio, de controle, né? Que a gente não tem, mas é enfiado dentro desde pequeno, onde você tem que ter o controle, você tem que ser o melhor, você tem que ser competitivo. Para isso, você tem que controlar a sua situação, você é o dono do seu destino. Todas essas colocações, elas geram uma desconexão, tanto que gera um índice de ansiedade e de depressão alto que a gente está, porque existe uma desconexão entre o que é natureza e o que eu acho que é. O que eu penso e o que é uma diferença, o que gera ansiedade, depressão, todos esses processos, esses transtornos mentais. Quais são os transtornos? Tirando o aspecto fisiológico, né? Algum transtorno físico, mental, mas os realmente mentais, eles são desenvolvidos porque é uma desconexão entre o que é a realidade e o que eu crio da realidade. E aí eu quero que a minha criação da realidade seja verdade. Não é, não vai ser. E aí não adianta. E aí não há farmácia que vai vencer no mundo, abrindo cada dia uma atrás da outra para tentar encobrir quimicamente uma frustração que é uma falta de compreensão, de consciência. Consciência é objetividade. Objetividade é olhar uma coisa e falar assim, isso é assim, e pronto, acabou. Independente do que eu ache, do que eu goste, independente do que eu pense, aquilo é aquilo. Uma palavra para Deus, no sânscrito, é Tat. Tat significa aquilo. Muito louco, né? Que se discrimina, coloca-se Deus como aquilo. Aquilo significa aquilo. Não tem concepção nenhuma. Não é o que você acha, não é o que você cria, não é o que você imagina que seja. É simplesmente aquilo. Por isso, Tat. Muito legal, né? Essa percepção, né? Porque quando você usa uma palavra correta, né, para identificar o que é Deus, Deus é aquilo. Muito legal, né? Deu aí, Regina? Esses assuntos aí, Sim, tem que acabar uma hora, tem que acabar o ano. Mas muito obrigada. É que é bem interessante, né? Bom, vamos voltar para a gente só terminar então esse aspecto da conexão, que eu acho que é a gente conseguir andar
Não tem que compartilhar. Bom, então, até aí a gente parou no que é chamado de silêncio. O que é o silêncio? Então, vamos tentar ver as 3 dimensões do silêncio. A gente está falando muito do aquietamento, né? O silêncio, ele tem uma dimensão que é a calma, né? Tudo que existe no mundo, tudo que é criado, necessariamente busca repouso, o que é harmonia, o que a gente vai chamar de felicidade de alguma forma. Essa harmonia, esse repouso, essa estabilidade, qualquer existência no universo busca isso. Independente de se é inteligente, se não é, se é um átomo, se é uma célula, se é um ser humano, se é um animal, sempre vai buscar essa estrutura de repouso. Então, tudo que existe no mundo busca calma. Essa dimensão do silêncio, ela é absolutamente necessária dentro das nossas estruturas mais profundas. Você tirar férias, fim de semana, ir para a praia, ir para a montanha, dormir, se retirar, tudo isso que a gente classifica de várias formas, no fundo, é um sistema universal de todos os sistemas do universo buscando a necessidade de repouso. Esse silêncio buscado, né, desperta essa dimensão da calma que é absolutamente necessária para qualquer sistema funcionar. Jejum é um sistema de silêncio do sistema digestivo. Ele precisa de repouso. Por isso o jejum é necessário. Porque você come, ele funciona. Ele precisa parar. Né? Uma hora ele vai pedir isso para parar. O corpo, todos os dias você dorme. Qualquer coisa que você coloque no universo, ele vai funcionar. Vai ter os 3 gunas, né? Movimento, rajas, inércia, repouso, estabilidade, sattva, harmonia. Então, o silêncio, a primeira dimensão do silêncio é trazer essa busca por calma, essa busca pelo repouso, onde a gente se liberta, essa frase é bem bacana, onde a gente se liberta de milhares de anos de condicionamento humano coletivo. Dayananda Sarasvati, que é da onde eu tirei essa frase, ele vai falar uma coisa, que é bem o mito do Platão. Nós vivemos um condicionamento milenar coletivo. Isso significa que o meu avô via o mundo de uma forma e falava assim, o avô do meu avô falava assim, o bisavô do meu bisavô, e na Índia falava assim, na Europa falava assim, na África falava assim, nos Estados Unidos, em todo lugar do mundo. Isso é um condicionamento milenar coletivo. Percebe? E isso vai se transpassando de épocas a épocas. Então, se alguém falou isso, o outro falou isso, o presidente falou isso, o cientista falou isso, o cara que eu admiro falou isso, todo mundo falou isso, há milhares de anos, isso gera um condicionamento milenar coletivo. E a gente está preso nisso. Todas as pessoas só viram sombra. Não adianta alguém falar assim, olha, você está olhando para lá é luz, fora da caverna tem luz. Não. Todo meu avô falou, o cientista falou, todo mundo falou. Então, é isso. E aí gera esse condicionamento. Aonde eu consigo sair desse condicionamento? Quando eu desprendo do apego a essa estrutura de pensamento, percebe? E o Sadhguru fala, quando você se apega ao pensamento, sua mente não para mais. Porque na medida que eu acredito no que eu estou pensando, eu fechei qualquer possibilidade de conhecimento. Porque eu vou ficar apegado àquela estrutura que eu acho que é. Então, qual é a forma de eu sair disso? Silêncio, aquietamento. Primeiro dimensão, calma, repouso. Então, a necessidade de repouso, ela é estruturalmente fundamental para o ser humano, para qualquer sistema, qualquer ser, e qualquer ser de qualquer sistema. O repouso é fundamental. Essa é a primeira dimensão do silêncio. A segunda, o repouso traz a dimensão da paz. Quando a gente tira a paz, quando a gente se rende à autoglorificação, eu quero ser algo, e aí perdi a paz, né, porque eu fico buscando algo que eu não sou e quero ser. Vaidade está diretamente correlacionado à autoglorificação. Eu sempre buscando algo que eu não sou. Percebe? Vaidade é uma estrutura. Isso tudo me tira o silêncio, me tira a estabilidade, me tira a equanimidade, a carência. Tudo isso é autoligado, né? Porque autoglorificação, vaidade, carência são estruturas juntas. Né? Quando eu quero que alguém me faça, me trata, eu sou o centro do universo, e aí toda essa estrutura de mimimi, né, de carência, me tira a paz, me tira o silêncio, me tira a calma. Quando eu anulo a palavra dos outros, significa que eu acredito no que eu falo. Quando alguém fala, eu sobreponho a pessoa, quer dizer, o que eu penso é superior àquilo que a pessoa está falando. E aí, acabou, né? Não tem mais. Eu anulo qualquer outra coisa, me tira a estabilidade. Percebe que tudo no final, esquece que é humano, é um sistema que desestabiliza. E falta de delicadeza e sensibilidade, que é uma coisa óbvia, né? Altera a frequência de qualquer estrutura que a gente esteja vivendo.
Tudo isso são dimensões que tiram a paz. A paz é o estágio alcançado pela calma. A calma me traz paz. E na medida que eu tenho essas desestruturas, eu tiro a minha paz. Lamentação por desejo de absoluto controle. Aí volta aquela primeira questão, né? A gente foi criado numa estrutura cultural no qual você acha que tem controle sobre alguma coisa. E aí essa ideia de controle me leva a uma estrutura de lamentação, né? Por que a lamentação surge? Porque eu não consigo atingir a ideia que eu tenho de controlar algo que eu não tenho controle. Isso me tira a paz, me tira a qualidade de estabilidade. Ou quando simplesmente quebra-se o silêncio que o momento exige por imprudência e impetuosidade. É aquele momento onde você deveria ficar quieto, que quase grande parte da vida, e que é quebrado aquilo por imprudência e impetuosidade e não deveria ter feito aquilo. A Mariche, eu vou citar de novo, porque eu vi isso ontem, me impressionou muito essa fala, quando ele fala: eu só falo quando a pessoa não compreende o silêncio. Eu achei isso uma das coisas mais espetaculares que eu ouvi nos meus últimos, sei lá quantos anos aí. Porque essa compreensão de que o silêncio é a estabilidade, o silêncio é o nosso princípio de calma, o silêncio é o grande ponto existencial. O resto é movimento, é barulho. O resto é tirar essa capacidade de equanimidade, estabilidade e paz que é inerente à existência. Nós temos inerente à nossa existência a capacidade de silêncio e paz. Só que eu tiro isso. Tiro isso com os barulhos, com as identificações com o mundo externo. E a terceira e última dimensão é a realização do conhecimento, vai muito na linha que a gente estava falando agora com a Elis, a realização do conhecimento através da cessação dos movimentos mentais, que o yoga chama de vritti. Flutuações, movimentos. O que significa? A minha mente começa a funcionar, ela está presa a um sistema de valores, preconceitos, conhecimento limitado, todo um volume de coisas que estão flutuando na minha mente, movimentando na minha mente, que me tiram a capacidade de compreender a existência de forma clara e objetiva. O conhecimento se perde nesse ponto. Então, calma, repouso mínimo do processo, por isso o treinamento é fundamental. Não sei se vocês já perceberam isso, mas vão perceber com a prática, que é: faz uma prática, medita 3 minutos, é um inferno, medita 11 minutos, nossa, é um inferno da vida. Aí você faz isso 1 ano, faz isso 2 anos, quando você vê, 11 minutos já não é mais tão infernal, 3 minutos não é, 5 minutos não é, 10 minutos não é. O que vai conseguindo, né? Uma conquista gradativa de ir diminuindo, cessando essas vibrações. É um esforço, é tapas. Tapas é fogo, queimar. É uma dimensão de profunda disciplina. E aí você vai conquistando e você vai percebendo, manter o braço estendido. Faz muita prática disso, que deve ser horrível, né? Tá doendo o braço, tá doendo o braço. Aí 2 minutos já não dói mais, 3 minutos mais, você está conquistando o seu sistema nervoso, o seu sistema mental, e devagarzinho você vai recuperando essa capacidade de calma, repouso, de entrar. Quando a gente faz uma prática, a gente vai ver isso na última prática, queria que todo mundo fizesse ao vivo, isso é muito legal. A gente vai fazer uma prática bastante movimentada. Quando você, a gente fez isso quinta-feira passada também, de certa forma. Quando você chega na porta do Shavasana, repouso. O seu corpo entra no estado de repouso. Isso é absolutamente bem-estar. Por que é bem-estar? Porque é necessário, absolutamente necessário para o corpo encontrar esse nível de repouso, o que logo em seguida, percebe que isso que eu estou falando, ele é experiencial, por isso o yoga, né, é experiencial. Você deita no Shavasana, vem um profundo bem-estar, né, de alívio. Esse alívio de repouso traz um logo seguinte movimento de paz. Você está bem. E aí, se você conseguir manter esse estado de paz, o que vai acontecer? Você vai conseguir realizar o conhecimento verdadeiro sem a perturbação dos movimentos mentais. Esse conhecimento superior que está além da interferência dos pensamentos, ideias, concepções. Isso é chamado de samadhi, nirvana, nirguna, nirvidya. Nir significa 100, né? Todas essas palavras que vão tentar traduzir esse estado de elevação que transcende esse movimento mental no qual a gente está preso e sofre. No final, gente, tudo isso que a gente está falando é um ponto só que basta. Não sofrer ou sofrer menos. Porque tudo isso, o contrário de tudo isso, é sofrimento, é ansiedade, é movimento mental, é expectativa do futuro, é não dormir, é toda uma desestrutura que no final todo mundo está buscando é reestruturar isso de alguma forma.
Compreendendo ou não, todo mundo quer isso no final. Se a gente compreende, qual é a importância da compreensão? Que gera ação. Na hora que eu entendo uma coisa, verdadeiramente, gera um valor, gera uma ação. Se eu não entendo, não gera uma ação. Eu vejo isso demais com pessoas que vêm buscar o yoga. Eu sou estressado, sou ansiedade, crise, transtorno, vários problemas, enfim, psicólogo, etc, etc, etc. Aí a pessoa entra e ela quer resolver o problema dela, sem disciplina, sem querer, porque ela fica 2, 3 semanas, não é para mim, eu não tenho tempo, eu não estou habituado com online, eu não estou não sei o quê, eu estou muito no outro momento. Isso é comum, comum. Por que isso acontece no final? Porque a pessoa não entendeu o que é para ser feito. Frei Hans, que trata de drogado, na fazenda, um dos pontos fundamentais para a pessoa entrar na fazenda, não sei se vocês sabem, é a pessoa escrever de próprio punho. Não adianta digitar. Escrever de próprio punho o que ele quer. Por que ele faz isso? Porque digitar, o outro pode digitar. Escrever tem que ser você, tem que ser a sua letra. Para você escrever, você tem que pensar no que você está escrevendo. E aí, quando você escrever, eu quero ir para a fazenda, ficar lá internado, o que você está fazendo? Você tem que desenvolver uma ideia de compreensão. Se você não compreendeu, não adianta trancar o cara na fazenda, não adianta dar medicamento, não adianta fazer nada. Por quê? Porque ele não vai gerar uma ação. Não é um valor, não está estabelecido e assimilado que aquilo é importante. Então, no final, por que você fica quieto, realiza o conhecimento, e o conhecimento é fundamental, mesmo que seja o conhecimento inferior, desenvolvido pela lógica? Porque na hora que você se convence de algo, compreende algo, a ação é gerada. Senão, não adianta. Não adianta. A pessoa vai fazer, vai parar, vai justificar. A mente funciona sozinha. Vai gerar várias justificativas para a pessoa não fazer aquilo, porque no final ela não compreendeu que aquilo é importante para ela. Não é um valor. Se não é um valor, não tem ação. Se não tem ação, não tem resultado. Então, basicamente, essas 3 dimensões do silêncio, que é uma coisa bem linear, né? Calma, repouso, o repouso traz paz, a paz leva ao conhecimento, o conhecimento leva à estrutura de ação. E a ação leva à modificação dos padrões no qual a gente está preso. E aí a gente conseguiu terminar o ciclo da ação. E se tudo permitir, na segunda-feira que vem a gente termina esse ciclo inteiro de ação. E aí, gente, falem vocês, é bem bacana isso, né? Uma coisa que eu entendi, sei lá se eu entendi, mas pelo menos acho que eu repito tanto para mim mesmo, para eu entender, é essa compreensão que é fundamental para que gere uma ação. Não adianta você falar para uma pessoa assim, é muito legal fazer tal coisa, porque eu fiz e para mim foi bom. Se a pessoa não entendeu para ela que é bom, não tem ação. Não tem ação, e a pessoa vai ficar presa aos condicionamentos passados dela. Não muda, não muda, enquanto ela não entender. Quando ela vai entender? Na hora que ela conseguir acalmar a mente dela, levar um estado de paz. Só que ela não acalma nunca. E aí não tem jeito. E aí vai acabar na farmácia. Na farmácia. Não negando, não. Tem um lado bom na farmácia. Você tem dor de dente, por exemplo, é ótima a farmácia. Mas fora isso, tem muita coisa que acaba levando você a ficar preso, né? A ficar condicionado de outra forma. Danilo, eu achei muito interessante essa fala da questão da consciência e da inconsciência, né? Do processo inconsciente e consciente. Porque, na verdade, a gente acha que estar consciente é estar atenta a tudo ao nosso redor, né? E no entanto, tudo é atendendo a nada. Né? E, na verdade, ao você pensar que você está consciente e estando atento em tudo, você está inconsciente porque você não pegou nada do que está ao seu redor, né? Porque você não levou realmente para a consciência, né? Achei muito legal, viu? Exatamente. Não é, porque não sei se você... pedaço do automático mesmo, né? Exatamente. Você faz tudo automático, né? Vocês entenderam bem esse ciclo que é captação, a informação está entrando. Agora a gente falou muito da capacidade de conexão, de foco. Depois disso que é a absorção. Se a pessoa não conectou, não tem absorção. Se não tem absorção, claro que não tem ação. Então não adianta, não adianta. Para isso você precisa ter a calma, né? Você precisa estar no silêncio. Exatamente. Né? E a coisa da intuição, a coisa da intuição que você estava falando, eu me lembrei que
Quando eu comecei, agora eu preciso retomar, mas teve uma época que eu fiz umas 2 quarentenas aí de 21 dias, né, de meditação. E eu vi que quando eu fiz a meditação nesse período, eu gosto muito de escrever, né? Gosto de escrever, uma coisa minha. E eu vi como as ideias brotaram quando nesse processo que eu estava de quarentena fazendo a meditação. Incrível. Porque você dá abertura para a mente observar vários aspectos. Você está preso num lugar só, você não consegue chegar a outro. Porque a mente vai ficar girando em torno daquilo lá, que acontece à noite normalmente, né? Você acorda à noite, começa a pensar numa coisa, e aí aquilo vai girando, aí é o fim do mundo. Você não consegue achar mais os monstros todos. Aí quando você acorda no outro dia, já dispersou aquilo, que já acalmou, já serenou, e aí quando você vê, abriu outras possibilidades. Né? Mas enquanto você fica preso numa... Muito bom. Nossa, vai ser bacana esse estudo da intuição, né? Eu acho que é o complemento disso que a gente está vendo, né? Porque o que a gente busca com tudo isso é desenvolver essa capacidade de sincronia profunda, né? De sair desse movimento mental louco que a gente fica preso, né? E é incrível, né? Porque você vê, às vezes eu tenho vontade até de falar, mas depois que eu ouvi ontem mais falando, eu aprendi mais ainda. Só fale o que for necessário quando a pessoa não entendeu, porque não adianta. Simplesmente a pessoa não escuta o que você está falando. Não adianta você falar, isso é melhor ou pior, porque ela está numa estrutura de valores que não compreende. E aí é interessante que você vê que normalmente essas pessoas, elas tentam ocupar o seu dia o máximo possível mesmo, que tenta fazer tudo ao mesmo tempo, né? E aí se autoculpa porque está fazendo tudo ao mesmo tempo, faz muita coisa, mas não consegue perceber que ela precisa parar. É necessário parar. Enquanto ela não parar, ela não vai conseguir observar E aí o que o médico faz às vezes? Né? Dá um medicamento para parar forçosamente. Né? Dorme, Você relaxa. está falando aí, eu estou me lembrando, tem uma prima minha que fala para a gente assim, não se ofereça, espere ser solicitada. Certíssimo. Não é? E é exatamente isso mesmo, porque às vezes a gente vai na frente e se oferece, não é aquilo que ele está querendo, é outra coisa, né? E tá tudo Até certo. atrapalha, né? No final tá tudo certo, a pessoa tem que viver aquilo que ela tem que viver, não é? A vida é dela, não é de ninguém, né? Tem que estar no momento dela, né? E precisa querer, né? Precisa ter força de vontade, precisa ter disciplina, não adianta. Isso é uma das coisas que eu acho que eu vou falar mais em tudo que eu aprendi na vida. A dependência química, né, o Danilo? A questão da dependência química. Enquanto e é muito legal essa coisa. Pode falar. Não, então, é bem paralelo à dependência química, né? Sim, enquanto porque... o cara não quer, e agora eu quero. Aí... Eu acho que até começando no encontro passado, a gente tem muito a questão de vício associado a álcool, droga, bebida, a coisas químicas. O vício é uma repetição mental, independente do que seja. E a gente fica tão preso àquilo quanto álcool, droga, cigarro, qualquer coisa. Celular. É muito difícil você sair de uma ideia, muito mais difícil às vezes do que você largar a cocaína. Tanto que até eu comentei isso, né? Uma professora minha de anatomia, ela falava que em 5 dias, eu comentei isso já, né? Em 5 dias, qualquer vício físico é eliminado. Qualquer, cocaína, crack, qualquer fisicamente, em 5 dias se elimina. O que é o mais difícil? É o aspecto do vício mental. Os hábitos. Isso é muito difícil de se largar. Né? E a pessoa não entende que é a mesma estrutura de vício. Né? Ela está viciada no pensamento. Como é que ela para? Tentando sair disso, né? Tentando controlar esse sistema. E controlar significa acalmar, diminuir esse fluxo. O yoga traz muito isso. Não sei se todo mundo está aqui já fez várias práticas, né? Traz muito essa coisa quando você está fazendo asana, quando você entra numa intensidade do asana, um vinyasa, vai na postura, quando você vê, automaticamente sua mente já se desligou e você está preso na ação ali, no movimento, no alinhamento, na estrutura que você está fazendo. E isso é um treino. E aí, se você pratica isso todo dia, o que vai levando? A capacidade de você depois trabalhar a sua respiração,
ir diminuindo e conseguindo controlar esse sistema. Essa é a ideia. Controlar o seu carro que está desgovernado, ladeira abaixo, sem freio. É, Verdade. Foi muito muito bom. bom. Pena a Maitê, né, não conseguiu. Tomara que ela consiga ver a aula Não gravar. conseguiu mesmo? Não vai. Ela não tá aqui. Não tá. Mas fiquem à vontade, gente. Se alguém quiser fazer alguma colocação, alguma pergunta, a gente conseguiu chegar na absorção. Agora a gente vai falar de conexão. A gente vai falar de absorção, canalização e ação. Tomara que a gente consiga falar tudo isso na semana que vem. Eu tenho um comentário para fazer. Você estava falando agora da parte da calma, né, da calmaria e tudo mais. E se a gente for observar, né, as leis da natureza são assim, né? Sempre tem um período de uma tempestade, alguma coisa, e volta para o estado de calmaria. Sempre volta para a calma, né? Todos os processos da natureza. Se a gente for observar os processos, né, das leis da natureza, e trazer isso para o nosso dia a dia, né? Se sentir como parte da natureza, que a gente sempre coloca como fora, você mesmo já tinha dito numa outra aula, que a gente tem que se sentir pertencente, não fora, né? E aprender com isso. Porque o ser E humano é o experienciar único ser vivo isso, que dá né? conselho, né? E experienciar isso. Quando você faz uma prática, qualquer que seja, e entra no estado meditativo profundo e consegue entender que essa estrutura é sua, a sua natureza é encontrar essa paz, você começa a gerar uma busca por essa ação. Buscar essa paz constante. Porque não é externo, né? Não é uma coisa que você... eu tenho dificuldade de ficar sentado. Como assim, né? A natureza sua é paz. A natureza sua é ser. Você perdeu É essa a natureza. capacidade. Eu já ouvi A muita gente natureza falar isso. Mas eu não consigo ficar sentado. Meu, você perdeu a capacidade de ser o que mais puro você tem. Tinha que ficar quieto. Falar... Os alunos falam isso na sala de aula. É muito comum. É muito Vai tentar comum. conseguir silêncio numa sala de aula. É muito comum Você me você fez lembrar. pegar isso e achar que é legal isso, que é legal ser agitado, que é legal não ter capacidade de observar a vida de uma forma, sabe? Dá vontade de falar para a pessoa, você está jogando a sua vida fora, né? Mas é como você falou, o ser humano é o único que dá conselho. Né? Aí você entra num ponto, bom, a vida é dela, né? O dele, faz o que ele achar melhor, né? Quem sou eu? Mas o budismo fala de uma forma muito bonita isso, né? Você tem... Nas escrituras falam de 18 milhões, enfim, não sei, o número não importa, mas você tem milhões de existências possíveis. Se você pegar o nosso mundo, você vai ter de pernilongo a pedra, a planta, milhões de possibilidades de existir. Você caiu num corpo humano. E aí, dentro do corpo humano, você caiu numa família. Você conseguiu comer, você conseguiu desenvolver a capacidade de conhecimento, de saúde, que já, se você pegar, dentre todas as espécies, ser humano já é 1 em milhões. Dentre o ser humano, e você ter capacidade de comer, já é 1 em outros bilhões. E aí você pega tudo isso e joga fora. É muito louco se você pensar no tamanho da sorte que você tem de estar no momento que você está. De ter a capacidade de saúde, de observação, de alimentação, de conhecimento, de cultura, de família, onde está chovendo, estar numa casa. Tudo isso é uma ponta de uma existência de milhões e milhões e milhões. Aí você pega isso e joga na lata do lixo. Com uma ideia Esquece de agradecer, né? O que tem. nem estou falando do agradecimento, estou no ponto de jogar fora toda a sua existência. Né? Porque você criou uma ideia na sua cabeça Joga atual mesmo. e perdeu. Perdeu a sua Verdade. existência. Por isso que o karma é implacável, porque você vai voltar. Na Índia é muito isso, né? Se você brigar com o professor, você volta cachorro na próxima, né? E é isso mesmo, você perdeu a sua existência. Volta a ser cachorro, rabando o rabo de novo, até você conseguir ser humano outra vez. Por isso que tem que falar, acerte-se agora, para não voltar depois do mesmo jeito. Exatamente. Do mesmo jeito é bom. Né? Tem gente Não. que se voltar pedra Não, valeu. quando tem uma turbulência, né? De algum desentendimento. Tudo, Sim, né? sim. Mas é Gente, muito é bom isso. esse estudo, Danilo. Muito obrigado. A gente está chegando no final do ano. Essa semana você vai ter umas práticas legais de harmonia, de chakras, de Hatha Yoga para buscar um Hatha Yoga bem Hatha Yoga mesmo. Vai ter umas práticas bem buscando acabar o ano bem, para entrar 2021 pronto para o que vier. Não sabe o que vai vir, né?
Mas esse ano Mas foi vai bom ser. para nós também. Foi, todo ano é bom. Né? Só a gente querer que Um seja. ano de muito aprendizado. Nossa Senhora, Muito. foi bom demais. Muita cultura, né? É, Ano que vem vai ser também. Se Deus quiser, vai ser tudo certinho. Se Não pegando, Deus não quiser. ficando doente, né? Que é um ponto que às vezes a doença tira a Já nossa é o capacidade melhor. de. E nossa, aí nem não vai. depende mais. É uma outra experiência diferente dessa, né? Então, tendo a possibilidade de experienciar dessa forma já tá bom demais. Né? Gente, Bom, até amanhã. amanhã, se Deus quiser. Se Deus Estamos quiser. juntos outra Paz e vez. bem a todos. Obrigada. Boa noite para Paz e vocês. Boa Tchau, noite, tchau. noite. descanso, Tchau, todo mundo. Renata. Um beijo para todos. Tchau, Tchau, tchau. 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 Foi muito bom. Obrigado pela companhia.